pandemia, lockdown, comércio fechado. Todas essas expressões e palavras se tornaram populares nos últimos meses devido à pandemia do novo coronavírus em nossa sociedade. A Covid-19 não impactou somente na saúde, mas também na economia, que foi fortemente atingida com as medidas restritivas impostas pelos Ministérios da Saúde. Como a Covid-19 é uma doença transmitida principalmente pelo contato humano, medidas como o distanciamento social e também o lockdown se fez necessário para impedir a propagação do vírus. Com isso, o comércio precisou abaixar as portas e esperar por tempos menores. Descubra isso e muito mais em Confinados, superando as barreiras impostas pela pandemia. 20 de abril. Essa foi a data que deu início ao lockdown no Brasil. Fernando de Noronha, cidade do estado de Pernambuco, proporcionou esse primeiro contato do povo brasileiro com as medidas restritivas impostas pela Covid-19. O lockdown aqui no Brasil, como em muitas outras cidades do mundo, foi bastante severo. Durante diversos meses, o comércio brasileiro ficou impedido de ter o seu funcionamento, com exceção das funções consideradas essenciais. Com isso, diversos microempresários e pequenos comércios foram duramente atingidos com essa medida. Muitos perderam sua fonte de renda e até mesmo tiveram que fechar as portas, encerrando ali o seu sonho. Segundo dados do El País, 716 mil empresas tiveram que fechar suas portas durante a pandemia. Com isso, diversas famílias tiveram que perder os seus empregos e, consequentemente, entraram na temível estatística dos empregados. Este é o caso de Marcos e Moana. Marcos é tatuador. Tirava sua renda através das tatuagens que fazia. Com a pandemia, fechamento do comércio e redução drástica do número de clientes, Marcos precisou se reinventar e apostar em marcadores de livros com desenhos personalizados. Qual foi o maior desafio que você encontrou nesta pandemia? O maior desafio foi ter que ficar sem trabalhar. Eu sou tatuador e eu preciso necessariamente do contato com o cliente. Então, quando as atividades ficaram restritas, eu não pude trabalhar. Existe muita concorrência neste novo ramo que você decidiu investir? E se sim, o que é que você está fazendo, de diferente das outras pessoas? Não. O que eu fiz, eu criei marcadores de página e realmente não vi muita demanda de outras pessoas, nem aqui nem em outros estados. Qual conselho você dá para aquelas pessoas que perderam seus empregos em meio à pandemia, agora estão desempregados, e precisam voltar para o mercado de trabalho, às vezes não estão encontrando uma maneira de voltar? Qual o conselho que você dá a essas pessoas? Continuar buscando, se aprimorar quando possível, algum curso, alguma coisa, se capacitar para o mercado, ou a tentativa de empreender mesmo, criar um negócio que seja inovador ou alguma coisa que tenha certa segurança no ato de empreender. Para finalizar, aquela velha pergunta que eu também não poderia deixar de fazer: é fácil ser empreendedor no Brasil? Não é fácil ser empreendedor no Brasil. Não falo só pela minha experiência, falo por outras experiências que eu acompanho de perto. Falta incentivo de muitos lados, no país que a gente vive, a burocracia e tudo mais, então não é fácil, a pessoa tem que ter bastante força de vontade, mas para quem quer dá certo. E essa decisão de inovar e empreender não é exclusividade de Marcos ou da Moana, e sim de muitos brasileiros nessa pandemia. Segundo dados do G1, em 2020 o Brasil teve 1,49 milhões de novos MEIs registrados, trazendo um aumento de 13% em comparação aos anos anteriores. Moana também é um exemplo de superação. Advogada, viu nos presentes personalizados uma forma criativa de superar os problemas da pandemia e garantir uma renda extra. Eu acabei inovando por uma questão de oportunidade. Eu estava trabalhando em casa e aos finais de semana não estava saindo nem fazendo nada, então acabei criando esse produto por uma questão de oportunidade. Existe muita concorrência neste novo ramo que você decidiu investir? E se sim, o que é que você está fazendo de diferente das outras pessoas? Existe.
é um ramo de comida que a gente vê o tempo todo caixas e vários tipos de caixas, que é justamente o segmento que eu comecei a atuar. E o meu diferencial, eu acredito que seja na montagem do produto, na entrega do produto, enfim, na apresentação mesmo do produto. Agora uma pergunta bastante interessante, eu gostaria de saber quais investimentos você teve que fazer para entrar neste novo ramo desde que a pandemia começou? Os investimentos foram baixos, porque na verdade, como não é a minha principal fonte de renda, eu acabo fazendo apenas sob encomenda. Então, eu invisto aquilo que eu vou vender. Não tive nenhum tipo de investimento fixo, nem para receber um retorno mais na frente. Agora, sempre é uma pergunta inevitável, né? Quando passar a pandemia, você pretende continuar fazendo isto que já está fazendo? A demanda está sendo boa, né? No caso, você pretende continuar neste mesmo ramo ou vai voltar para o que fazia? Quando passar a pandemia, eu pretendo manter o negócio mesmo como um extra, que é o que ele é hoje. Para finalizar, aquela velha pergunta, né, que eu também não poderia deixar de fazer. É fácil ser empreendedor no Brasil? Não é fácil ser empreendedor no Brasil. Primeiro, porque para mim é uma situação muito cômoda, como eu falei, eu tenho o meu emprego, então até me proporciona essa possibilidade de empreender. Mas eu entendo que se fosse essa a minha principal fonte de renda, seria um caminho mais tortuoso. O caminho para o sucesso profissional é longo. Para muitos pode até ser difícil, mas no final é muito gratificante.